Bom, já na pista agora, pilotando o Abate 500 Essence do Assetto Corsa, que é um conteúdo original, nós vamos fazer aqui as primeiras configurações de balanço de freio e entender um pouco esses impactos na pilotagem. Aqui na tela do setup, nós temos que passar, obviamente, pelos sistemas eletrônicos para poder desabilitar o ABS nesse primeiro momento e entender um pouco do balanço de freio. O balanço de freio ele está geralmente aqui na aba do Generic e pode ser ajustado 2 parâmetros neste carro. Alguns outros carros vão permitir mais ajustes, outros não, mas no geral é aqui que você vai encontrar as coisas relacionadas aos freios dos carros. A primeira alternativa aqui é o Brake Bias, que é o balanço. Quanto mais positivo este número, mais dianteiro está a frenagem. Quanto mais negativo ou menor, mais traseiro está a frenagem. Eu desliguei o ABS por um motivo bem simples, para que vocês possam entender exatamente como funciona o balanço de freios e perceber na prática como que isso impacta tanto no desgaste de pneus quanto na maleabilidade do carro em si. O segundo parâmetro que nós temos aqui é o Brake Power, que é a força aplicada nas pinças no disco de freio que possa ser efetuada a frenagem. O Brake Power em 100%, ele é a maior pressão aplicada. Há um grande risco de travamento de rodas quando este valor está no máximo. Nós vamos fazer a título de teste nessa aula com o Brake Power em 100% para que vocês possam ver o que vai acontecer. Este parâmetro, quando reduzido, ele reduz a pressão aplicada dos freios ao disco. A câmara de frenagem, né, quando é freio a tambor, alguns carros têm, alguns mods têm esse freio a tambor, a grande maioria é freio a disco, mas quando tem freio a tambor, ele reduz essa pressão aplicada. A área de frenagem aumenta. Quanto menos pressão, maior é a área de frenagem. Vamos lá, vamos para a pista e vamos entender aqui como vai ser o comportamento da frenagem e dos pneus. A frenagem é um parâmetro que pode ser ajustado em tempo real, não depende necessariamente de voltas de aquecimento ou de comportamento do carro em si. Se puder fazer com pneu quente, ótimo, você vai ter um grip melhorado em relação ao pneu. Para balanço não faz muita diferença, então na própria volta de outlap aqui eu já consigo fazer alguns ajustes, mas eu vou completar essa volta de aquecimento primeiro para que a telemetria leia corretamente e eu tenha as voltas certas para poder fazer a comparação. Vocês vão notar aí na minha telinha da pilotagem do cockpit que vai aparecer o Car Damage, mostrando, né, como é que está o comportamento das rodas durante as frenagens e com isso a gente possa comparar, né, como é que está o estado de travamento de rodas para entender se o carro está com um balanço bom, ruim ou se já está tudo certo com ele. Aqui na tela de telemetria para vocês, onde minha velocidade, posição de pedal, então vocês conseguem ver aqui a minha modulação em tempo real e conseguem acompanhar aqui a velocidade e a frenagem como um todo. Vamos lá, já se aproximando aqui de completar a volta em Monza, vamos fazer aqui agora a primeira frenagem com um balanço na condição default, 76%, e entender aqui se o carro está balanceado ou não nessa distribuição de freio. Vamos lá, fazer uma esticada até 200 km e nos 200 km eu faço a frenagem. Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 200. Bom, vamos lá. Notaram que ele começou primeiro travando as rodas traseiras para depois travar as rodas dianteiras? Bem, se você não percebeu, eu já vou passar o replay para vocês aqui do Car e vocês vão notar isso aí na prática. Então, isso quer dizer que o balanço de freio está muito traseiro e a tendência nesse sentido é o carro rodar durante uma tomada de curvas ou perder a traseira. Nesse caso nós fazemos o balanço para a dianteira, sempre aí de 1% em 1% para carros de corrida ou 2 em 2% para carros de turismo. E aí, como este ajuste permite 0,5 em 0,5, é possível aí você fazer um ajuste fino de acordo com o seu gosto e a forma que você se sinta mais confortável durante uma frenagem. Vamos lá, vamos dar mais uma completada de volta e vamos fazer a mesma frenagem em 200 por hora para ver como vai ser o comportamento. Bom, quando há o travamento de rodas durante uma frenagem, há um desgaste excessivo do pneu durante esse travamento. Então, o pneu tende a formar superfícies retas e isso se reflete na pilotagem.
você vai perceber o seu volante tremendo com mais intensidade e as suas tomadas de curva tendem a ficarem mais perigosas, justamente por causa dessa perda de aderência natural do pneu que ocorreu aí durante a frenagem. Isso é nítido e, obviamente, mais desgaste significa um pit stop prematuro e com isso aí você vai ter um impacto muito grande na sua estratégia de corrida. Vamos lá, vamos iniciar agora a próxima volta e fazer a mesma frenagem quando o carro atingir 200 km por hora. Agora com o brake bias em 78%. 99, 91, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Por aqui você já nota o seguinte, o freio mais balanceado já me deu uma redução de pelo menos aí uns 3 metros de frenagem. Quando o carro atingiu aí os 200 por hora, o pé foi totalmente na frenagem, o pneu travou e com isso aí nós tivemos essa frenagem já com esse espaço reduzido. Só por aqui já deu para ver uma melhora clara na frenagem do carro. Obviamente não é a frenagem mais recomendada porque há o travamento das rodas e com isso há um desgaste excessivo dos pneus. E aí agora cabe o gerenciamento da pressão dos freios, brake pressure, para que as rodas não travem durante uma frenagem. Vamos lá, vamos para o box agora e vamos fazer um teste com pneus novos e o ABS ligado, tá? Para que possamos comparar o efeito de auxílio eletrônico contra a frenagem natural do carro. Muito bem, chegamos nos boxes agora e vamos ativar o ABS do carro, já com um set de pneus novinho, para que possamos comparar adequadamente a frenagem e o desgaste do pneu com o ABS, sem o ABS e ter um panorama efetivo de uma frenagem e um balanço de freio ajustado adequadamente. Vamos lá, trabalhando aqui com o mesmo balanço de freio em 78%, que foi o ajuste encontrado para a frenagem adequada, já com ABS ativo. Vamos fazer aqui a volta de aquecimento e fazer o mesmo parâmetro de frear o carro a 200 km por hora e ver o tamanho da área de frenagem do carro. Vamos lá, abrindo agora a volta, prontinho para poder efetuar a nossa frenagem de teste. Quinta marcha, volta aberta, 200 por hora, frenagem total no carro. 9, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam como foi o comportamento da frenagem? Pela marca aqui no chão, nós já podemos notar claramente agora um ganho de espaço de frenagem na ordem de uns 7 metros mais ou menos, 7, 8 metros. Isso em pista, isso faz diferença porque você pode carregar mais velocidade por mais tempo e com isso conseguir, né, um bom desempenho com um bom resultado. Freio ABS tem uma vantagem em relação ao freio sem ABS no seguinte sentido: você pode balancear ele um pouco mais para a traseira do carro, pois não há o travamento de rodas. E aí com isso você vai ter um equilíbrio maior do peso do carro na dianteira durante uma tomada de curvas. Então, nesse aspecto é bem interessante, tá? Você fazer as suas configurações, fazer os seus de frenagem, mas é um tópico que sempre tem que ser levado em consideração durante o seu desenvolvimento de acerto. É simples de fazer, como vocês podem ver, não precisa de uma coisa muito elaborada no sentido de dar várias voltas, como é o caso aí de cambagem, pressão de pneu ou aerodinâmica do carro. São acertos mais no seu feeling de pilotagem, enquanto que a frenagem é bem mais tranquila nesse sentido. Dentro do shelf aqui de aplicativos do Assetto Corsa no padrão, tem um aplicativo chamado Electronics, que é esse carinha aqui. Ele mostra, né, como tá a ativação do ABS durante a frenagem e com isso você consegue ver aí como é que tá esse ajuste. Alguns carros permitem acerto de ABS maior ou menor. Quanto menor o número no ABS, maior é a intervenção do controlador. Você consegue ver aí em tempo real como é que tá o uso dele. Perceberam aí o amarelinho, bonitinho, piscando? É o controlador do ABS funcionando. E é isso aí. De volta aos boxes, vamos agora fazer uma análise da telemetria e entender exatamente como foi o desgaste dos pneus e as distâncias reais de frenagem obtidas através desse ajuste de balanço, que, como vocês perceberam, é um ajuste relativamente simples de efetuar, mas
com grande importância. Muito bem, pessoal, na pilotagem. Agora vamos fazer uma análise da telemetria e entender um pouco como que foi o comportamento do carro em relação a este ajuste de balanço de freio com o uso do ABS, sem o uso do ABS e os seus impactos no desgaste dos pneus e no tamanho do espaço de frenagem em si, tá bom? Então, na tela aí para vocês já está tudo configuradinho, bonitinho aqui na minha tela de análise de frenagem, onde eu já separei aqui exatamente os pontos de interesse, que são as velocidades que eu efetuei a frenagem e o quanto levou para poder parar o carro. A telinha branca para vocês é a frenagem sem o ABS e a telinha vermelha é a frenagem com o ABS. Isso vai estar refletido aqui no nosso gráfico de velocidade e vai estar refletido aqui também no gráfico de core speed, que também está refletido aqui nos números. Vamos fazer então uma análise mais detalhada e ver aqui como é que foi o comportamento. Então, vocês notam aí o seguinte, a velocidade que eu efetivamente começo a frear, no caso com o ABS, eu estava um pouquinho mais rápido. Então eu estava aqui já em 199,8 km por hora, já estava pertinho dos meus 200, enquanto que frenagem sem o ABS, neste momento eu estava em 199,5. Avançando aqui vagarosamente, vocês percebem que eu já começo a frear em 535 metros, então ó, aqui em 532 é quando efetivamente eu começo frear, coloco 4% aqui de aceleração. Então, considerando que eu iniciei a frenagem em 533 metros, condição do ABS. Eu vou colocar esse dado aqui numa planilha. A velocidade aqui, ela estava em 199,5 km por hora, 0,5. E aí eu vou de 199,5 até 0. Neste momento aqui, quando eu atinjo 100% do freio, eu estou em 546,8 e a velocidade já está reduzindo aqui para 192 km. Vamos observar aqui o comportamento da linha vermelha por enquanto e ver aqui qual foi o ponto de parada. Neste momento aqui, eu atinjo 0 km por hora. Neste exato momento. Aqui é o meu ponto de frenagem, em 645 metros, ponto 16. E aí eu atinjo 0 km por hora. Eu fiz aqui distância de 112 metros de frenagem com o ABS. Sem o ABS, eu fiz aqui o seguinte, eu começo a frear ele aqui em 447, 448. Aqui, ó. Então vamos considerar 448.4 como meu início aqui da frenagem. Aqui, ó, 0, 2,5. Então, 48.24. E aí, pé embaixo, velocidade estava aqui em 199.3. 4.5.6. Exatamente. Então, 148.4, 199.2. E aí começa a minha frenagem efetiva. 100% alcança ali em 556. Vocês veem que praticamente no mesmo ponto, tanto com ABS quanto sem ABS, está sendo ali bem comum. E essa frenagem se segue até o 0 aqui. Beleza. E aí, minha frenagem atinge 0 de velocidade, que é o carro parado. 3, 2, 1, 0. Pronto. Então, aqui em 668,27 é quando efetivamente o meu carro para. E com isso, eu literalmente fiz frenagem em 120,3 metros. Já é uma diferença aí de 8 metros praticamente. 8 metros é quase 2 carros, um carro e meio praticamente de diferença. Eu já sei que a frenagem de 199 a 0 eu levo 112 metros. Placa de 100 ali, placa de 100, placa de 120, aproximadamente em 120 metros seria o ponto de frenagem para essa curva, para poder estar fazendo aí uma tangência com segurança. Seria ponto efetivo. Então, este que é o
comparativo e a análise que é feita no carro, na frenagem, e conseguir fazer aí um balanceamento adequado e uma avaliação do desgaste. Como vocês viram aí, eu já determinei que o meu balanço de freio está razoável, está muito bem aceitável. E agora eu vou ver o impacto das frenagens no desgaste do pneu. Então eu tenho aqui no Motec, já configurado também, o Tire Rubber Grip, que é o quanto de grip que está disponível no pneu, que é monitorado, né, pelo simulador. Então vocês notam aqui que na linha vermelhinha, que é a linha do ABS, eu tenho aqui no meu início de frenagem, que é aqui em 532, vamos voltar para o zoom aqui, o grip dianteiro. Então vamos fazer aqui a mesma comparação aqui na telinha do Excel, com ABS, sem ABS. Então eu tinha aqui 98,18 no dianteiro direito, 98,65 no traseiro, 99,4, 99,42 e 99,63. Acho que é o que vai fazer a conta. Esse é o meu grip inicial que eu estou avaliando agora aqui. Então, linha vermelhinha aqui na tela, pneus dianteiros, pneus traseiros. Na frenagem, vê aí toda essa variação. Velocidade a 0, 3, 2, 1, 0. Pronto. Nesse momento aqui da velocidade em 0, carro totalmente parado, o grip dianteiro foi para 98,07 na dianteira, 98,53 na dianteira direita, 99,40 na traseira esquerda e 99,62 na traseira direita. E aí aqui eu tenho as minhas variações. Uma variação bem pequena, a dianteira ela teve um desgaste de 0,11%, então é uma coisa bem ínfima nesse sentido, enquanto que a traseira teve um desgaste de 0,2%. Obviamente, como o peso do carro está se transferindo para frente, a tendência realmente é ele desgastar mais. Agora vamos fazer a mesma avaliação sem o ABS e comparar como foi o comportamento no ponto aqui de frenagem Então estamos aqui, ó. Este é o meu ponto de frenagem onde eu começo efetivamente a frear aqui no branquinho, em 548,18 metros. O grip dianteiro estava em 96,3%, o grip dianteiro direito estava em 96,74%, o grip traseiro esquerdo estava em 98,76%, e o grip traseiro direito estava em 99,07%. E aí, vamos agora fazer a análise da frenagem para determinar o nosso desgaste. Na hora que o carro para totalmente, aqui na linha branca, né, no core speed em 0 e 0. Maravilha. Nosso grip dianteiro aqui estava em 95,07 no dianteiro esquerdo, no dianteiro direito em 95,79, no traseiro esquerdo 98,59 e no traseiro direito 98,90%. A variação aqui de cara nós já percebemos um desgaste muito mais pesado, um desgaste de quase 1%, um desgaste equilibrado nos dois lados do pneu, porque a frenagem foi uma frenagem em equilíbrio, não foi uma frenagem em curva. Então eu tive um desgaste de menos 0,96% na frente, no dianteiro esquerdo, um desgaste de 0,95 no dianteiro direito, menos 0,17 na traseira direita e menos 0,17 na traseira esquerda. Bom, por aqui, obviamente, né, nós já estamos vendo um desgaste muito maior nessas frenagens mais pesadas. Os circuitos têm características específicas, em tanto Monza quanto Brands Hatch, vamos lá, Le Mans, La Sarthe também, que é um circuito que tem bastante reta, enfim. Todos os circuitos que exigem uma frenagem forte, né, do carro, o desgaste de pneu com um carro sem ABS sempre vai ser maior. Então a gente consegue atenuar esse desgaste com o balanço de freios, tirar um pouco desse desgaste dianteiro para o traseiro, quando
onde a gente consegue fazer esse balanço. O desgaste traseiro também, quando ele está muito acentuado, pode ser efetuado o balanço para a dianteira do carro, para você ter um pouco menos de desgaste nos pneus traseiros, e com isso a gente consegue equilibrar e controlar, mas no geral é isso aí. Carros sem ABS igual a desgaste muito grande. Carros com ABS igual a desgaste muito pequeno. Quanto maior o nível de intervenção do controlador do ABS, maior é o nível de atuação na roda. A tendência é ter área de frenagem menor com um controle maior. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, aprendido a efetuar um balanço de freios. Testem os carros nas pistas, nas características de gripe, condição climática, vento, enfim. Tem outros fatores que influenciam na distância de frenagem, por exemplo, cambagem, alinhamento, toe, enfim, isso também influencia. A frenagem primária, que é a frenagem aí através da pressão dos freios e o balanço dos carros, ela corresponde a pelo menos 80% de uma frenagem bem sucedida. Dominem esta técnica e já vamos conseguir avançar com pelo menos 50% do que é necessário para se correr de forma segura. Lembrando que menos é mais na pilotagem. Uma pilotagem suave é uma pilotagem com eficiência. É isso aí, você está participando do canal Cyrênio Ramos, um canal para os amantes da velocidade, os amantes do automobilismo virtual. Aquele abraço e até o próximo vídeo.